Boa tarde. Bom, boa tarde, são 2 horas. Vamos começar pontualmente, nós temos que encerrar às 3. Então, eu vou dar início, tem muita gente entrando ainda, mas nós teremos que começar. Boa tarde, Andréa, Melissa, Rodrigo, Silvia, Luana e todo o pessoal que está nos assistindo, o Daniel também que está nos ajudando. Obrigado a toda a equipe da SET que conseguiu botar de pé esse webinar com um prazo muito curto. Obrigado ao pessoal da Canta que aceitou participar conosco e compartilhar toda essa informação bem recente, que vai nos dar uma visão muito atual do comportamento das pessoas durante a crise. Bom, dando início, eu queria fazer uma rápida introdução antes de passar a palavra à equipe da Canta. Há mais ou menos 10 anos, durante o Congresso da SET, nós estamos realizando um tracking chamado Tecnologia e Hábitos de Consumo. E, neste momento agora, o que nós estamos buscando com esse webinar é introduzir um fator novo, um fator bem recente, que é o Covid-19, e entender se esse fator está causando algum impacto ou alguma alteração nesse hábito, nesse comportamento, e se ele atrapalha ou se ele ajuda toda essa disrupção de tecnologia e de mudança de hábitos. Dentro desses debates que nós já fizemos várias vezes com vários participantes, a Melissa já me deu a honra de participar também do Congresso, debatendo esse tema por 2 vezes, vários especialistas internacionais, a gente sempre buscou saber como a tecnologia modifica os hábitos de consumo e como os hábitos de consumo fazem com que a tecnologia seja desenvolvida. E agora, com esse fator novo, o que nós queremos descobrir é qual papel o Covid-19 está desempenhando, quais as consequências no consumo, quais as mudanças serão transitórias e quais serão definitivas. E mais, quais desafios que nós temos pela frente para sobreviver, para manter nossas empresas, para manter nossas atividades e, ao mesmo tempo, quais oportunidades que se abrem nesse novo mundo. Voltando a algo que a gente já discutiu por diversas vezes, a gente vê que no mercado toda e qualquer inovação, e por incrível que pareça, essa curva foi criada ainda em 1950, foi o primeiro estudo do Smith, e depois em 62 o Rogers lançou essa curva, em que ele mostra como as pessoas aderem às novas tecnologias. Ela é muito antiga, mas ela é totalmente aderente a qualquer nova tecnologia, a qualquer novo hábito que se faz. No início, são muito poucas pessoas que começam a usar. 2,5% da população aceita a nova tecnologia, são chamados de inovadores. Aqueles que usam sem nem saber para que serve, né? Aquela frase, não sei exatamente para que vai servir, mas quero ser o primeiro a ter um. Os Apple maníacos e por aí vai são os principais exemplos deste mercado de consumo. Depois vem os adotantes precoces, que são aqueles que não querem ficar para trás, que querem ter a novidade, eles são trendsetters, eles influenciam por demais no mercado, mas eles querem ver algum benefício, querem ver alguma segurança. Eu só vou ter um carro elétrico quando houver posto para abastecer, eu só vou ter carro elétrico quando ele se mostrar seguro. Mas eu também quero ser um dos pioneiros. Em seguida vem a maioria inicial, e olha que tem uma distância muito grande entre os precoces e a maioria inicial. Aí é que muitas empresas deixam de existir, porque essa segunda parte, essa terceira parte, que começa a construir um mercado tradicional, ele é feito por pessoas pragmáticas, pessoas que realmente querem enxergar o benefício e que não querem correr nenhum risco. Depois você tem as pessoas mais difíceis de convencer, aquelas pessoas que só vão entrar quando todos estiverem usando e quando ela estiver totalmente livre de riscos, e pessoas muito sensíveis ao custo do produto. Elas querem um produto que lhe traga benefício com um custo razoável. Por fim, no final dessa curva, onde daria 100% da população, tem uma outra minoria que são os retardatários, aqueles que só aderem à nova tecnologia quando não tem mais nenhum jeito. Aquelas pessoas
que só conseguem ou passam a usar algo novo quando não está mais disponível a antiga. Só quando não tem mais jeito. Essa figura que eu botei aí, parte de vocês talvez não conheça, é uma cabeça de uma máquina de datilografar IBM, que foi sucesso à época. Eu achava que sequer existia mais, mas resolvi dar uma pesquisa no Google e, para minha surpresa, dar uma olhada no Mercado Livre, na Jimba, nas Americanas, nas Casas Bahia, ainda vendem produtos para esse tipo de equipamento. Algumas pessoas ainda utilizam esse equipamento. E aí a pergunta, como é que o Covid está atuando sobre isso? O que é que o Covid fez com o ser humano? Ele, de repente, de uma hora para outra, disruptivamente, sem nenhuma previsão, retirou do ser humano uma das coisas que é mais valiosa na vida, o convívio com outras pessoas. Ele nos tirou a sala de aula, ele nos tirou a sala de seminários e congressos, ele nos tirou o espaço de trabalho, ele nos tirou o local de recreação, ou seja, nos tirou todas as oportunidades de convívio, mas nos deixou um mundo que nós temos que resolver, deixou um mundo que nós temos que continuar trabalhando, indo ao médico, etc. E aí o que nós vimos? Nós vemos um aumento considerável, e aí a Melissa vai entrar muito nesse assunto, das plataformas de audiovisual e vídeo. Nós temos o teletrabalho, muitas pessoas trabalhando em casa, eu estou em home work, eu estou trabalhando em casa, espero que muitos de vocês estejam, espero que todos vocês estejam bem de saúde, estejam no conforto da família, mas a maioria de nós está no home work. Nós temos aí a telemedicina para aqueles que estão precisando, algo que existia uma reação, existia uma regulação que impedia, que teve que ser modificada, e os cursos online, que também estão com o número de inscritos muito alto. Então, o que nós vemos com esse Covid? Ele é um catalisador das mudanças, ele está sendo um acelerador das mudanças. E um exemplo assim brutal, a máscara de proteção individual. Algo que era usado aí por 2,5% da população, algo usado só por alguns visionários que entendiam que protegiam. Alguns países mais pessoas, mas aqui no Brasil eu acho que menos de 2,5% usavam. E, de repente, ela passa por toda essa curva, pegando a grande maioria de pessoas usando, e até algumas cidades brasileiras que tornaram o uso da máscara individual obrigatório. Bom, então, a série de webinars que nós queremos discutir é trazer essa discussão do Covid em vários aspectos. O que é que ela afeta o trabalho, o que é que ela afeta as competências pessoais necessárias do pós-crise, o que é que ela vai nos afetar em vários fatores da vida. Hoje, nós estamos trazendo 3 pontos bastante significativos para quem trabalha no mercado de consumo, no mercado de audiovisual, no mercado em que as marcas são importantes. Nós vamos ter como debatedora a Andréa Nascimento, que é a head da inteligência de mercado do SBT, uma pessoa que está sempre acompanhando as pesquisas e o comportamento do consumidor, que vai nos ajudar nesse debate. E vamos contar com a Melissa Vogel, que é a CEO do Cantar Ibope Mídia do Brasil, e que vai tentar responder como as pessoas estão consumindo o conteúdo e quais são os impactos na mídia. A Silvia Quintanilha, diretora-geral de atendimento Cantar, que vai tentar responder como as marcas estão impactadas e como devem se posicionar nesse cenário. E, por fim, o Rodrigo Albuquerque, que vai compartilhar, diretor da divisão de consulting da Cantar, que vai tentar nos responder quais são as oportunidades de inovação e quais possíveis novos cenários de perspectivas. Vamos tentar realizar outros webinars, trazendo outros fatores, mas hoje são essas três facetas de um mesmo assunto que nós vamos começar a explorar. E agradeço de novo a Cantar pela disponibilidade, a Andréa pela disponibilidade e toda a equipe da SET por nos ajudar a botar de pé esse webinar. Melissa, eu vou passar para você o comando. A partir daqui, você pode diretamente passar para os outros palestrantes para que nós possamos dar dinâmica e, no final, nós teremos espaço para perguntas e respostas. Melissa, contigo a palavra. Oi, Roberto. Obrigada pela oportunidade. Agradeço a você e a SET por me permitirem a Cantar esse espaço. Para a gente é sempre uma honra estar aqui trazendo para o mercado nossos insights, nossos estudos, nossas informações para
para todos vocês. Estou subindo aqui a apresentação, só um minutinho. Aqui ela está na tela agora. Então, é claro que nesse momento único e atípico nas nossas vidas, o assunto que nós íamos trazer para cá é exatamente como o Covid-19 impactou o consumo de mídia e as marcas. Então, para que a gente entenda esse novo cenário, a gente vai separar a apresentação em três partes, assim como o Roberto falou. Eu começo, então, focando aqui em mídia. Então, o que nós fizemos desde o início da crise, não só no Brasil, em vários países? Nós fomos entender exatamente como é que as pessoas reagiriam em relação a essa crise e em relação aos meios de comunicação. Fizemos um estudo chamado Kantar Barometer. Essa daqui foi uma primeira visão da Inglaterra. E lá na Inglaterra a gente já percebia que existia uma predisposição para consumo de mídia maior do que as pessoas faziam antes. Como vocês podem ver nesse gráfico, chama a atenção a intenção de se ouvir mais rádio, a intenção de surfar ou navegar mais na internet e a intenção de consumir mais vídeo ou mais televisão, tanto na sua forma linear como na sua forma sob demanda. E a gente sabe da importância do vídeo na vida das pessoas. Esse daqui é um dado de um estudo que nós lançamos no começo desse ano, chamado Insight TV, onde a gente olha e a gente entende como o vídeo é importante na vida das pessoas. Aqui é uma informação por onde as pessoas consomem vídeo. Vocês podem ver em todas as plataformas, começando aí pela televisão, com 92% de penetração, passando pelo WhatsApp, passando pelas mídias sociais, chegando até o Twitter, até o cinema, até a telona. Ou seja, o vídeo está presente na vida das pessoas e não seria diferente, então, nesse momento de Covid. Então, desde o primeiro momento, aqui vocês podem ver nesse gráfico, aqui é um gráfico referente às principais regiões metropolitanas do consumo de televisão, quando houveram as primeiras medidas de restrição, principalmente ali pelo dia 16/3, onde foram recomendadas as primeiras quarentenas, nós percebemos a partir daí um crescimento bastante significativo da audiência individual de televisão. Note com um pico aí no dia 24 de março. E aqui a gente destaca exatamente esse período, né, de explosão. Houve, depois desse período, uma estabilização no consumo, mas continua ainda muito mais alto do que os dias iniciais do mês de março. E por que isso acontece com a televisão? Nós também procuramos entender no começo da crise quais eram os meios mais importantes para as pessoas se informarem sobre o assunto. Quais eram os meios que elas confiavam? E 79% das pessoas diziam que a TV teria um papel fundamental na crise do Covid. Por quê? Porque ela era o meio que eles mais confiavam para buscar informação. Então, o que acontece? Quando a gente olha essa busca incessante por informações, quando a gente entende que as pessoas estão em casa com mais tempo disponível, que elas também, além de se informar, querem se entreter, a gente consegue entender o porquê o tempo dedicado à televisão aumentou. Então, hoje, nessa última semana aqui de abril, do dia 5 ao dia 11 de abril, o que a gente identifica? Que as pessoas estão consumindo TV por 7 horas e 54 minutos. Isso é 1 hora e 20 minutos maior do que já acontecia na primeira semana de março. Ou seja, tem uma explosão, um aumento do consumo claro de televisão e um aumento muito equivalente em todas as regiões do país. Note-se que tem uma diferença um pouco maior na região norte, talvez porque a região norte de todas é a que menos esteja com lockdown, ou seja, onde as pessoas estão mais na rua, mas nas outras, aqui na região sul, por exemplo, teve um aumento de 1 hora e 31 minutos do que a média de consumo normal. Interessante notar que esse aumento do tempo médio, ele acontece de maneira praticamente igual em todas as idades, acontece também de uma maneira uniforme, ou mais do que uniforme, consistente em todos os horários do dia. Notem que à tarde e de noite é onde a linha se desloca um pouco mais, ou seja, as pessoas estão consumindo um pouco mais nesses períodos. E por que nesses períodos? Porque a gente tem que lembrar que tem gente que está em casa, seja trabalhador ou seja estudante, que continuam tendo afazeres em casa, sejam os domésticos ou sejam trabalhos mesmo, né? Como o Roberto
começou aqui a conversa, nós estamos trabalhando de casa. Os alunos têm lição de casa para fazer em casa. Estudam, têm aula, então fazem com que o tempo livre aconteça mais no período da tarde e da noite para o consumo de TV, mas com consumo bem mais elevado do que acontecia antes. E aí, o que acabou acontecendo nessa história toda? Todas as plataformas de conteúdo, e vocês vão ver mais para frente que eu falo de streaming também, de pay TV, tiveram que se reorganizar e se adaptar a essa nova realidade. Então, as emissoras de televisão fizeram uma completa transformação na grade. No primeiro momento, muito por conta dos eventos ao vivo, né, a restrição de transmissões esportivas fez com que muitas emissoras tivessem que reestruturar completamente sua grade. Nós todos ficamos muito assustados, né? Eu aí estou falando como profissional e até mesmo como consumidora, quando a gente percebeu que não teria mais produção, por exemplo, de ficção. Então, os canais tiveram que reestruturar a sua programação, reprisando novelas antigas. Mas, por um outro lado, aconteceu uma explosão de conteúdo de notícia. Sejam porque, coincidentemente, surgiram até novos canais puramente de notícia, como, por exemplo, uma CNN, mas porque as outras emissoras deram mais espaço para esse conteúdo dentro da grade, porque, afinal, era um conteúdo de bastante interesse. E aí, então, a gente acaba tendo um consumo diferente para os mais diferentes gêneros de programação. Então, o primeiro grande impacto, desde o começo da crise, no final de semana de 21 e 22, foi a não transmissão de jogos de futebol, a paralisação dos campeonatos. Claro que esse gênero acabou perdendo audiência, naturalmente. Quando a gente foi entender o que aconteceu com os 10 maiores gêneros de audiência, aqueles que cresceram já de cara na primeira semana foram filmes, né? E também, como eu já falei, naturalmente, jornalismo. E uma coisa interessante foi o que aconteceu com o consumo infantil, né? O gênero infantil acabou também crescendo muito. E aqui é interessante destacar as crianças, porque elas consomem programas que têm a ver com o público, mas elas também consomem conteúdo com seus pais ou com seus familiares. Então, a audiência do público infantil também cresce bastante nesse período. E aí, claro, grande destaque para a programação jornalística. Essa linha dourada indica o que aconteceu. Então, houve realmente um estouro de jornalismo. Até o dia 4 de abril, o crescimento estava muito proporcional ao crescimento total de ligados. A partir de agora, tem uma pequena queda desse gênero. Por quê? Porque as pessoas, não que elas se acostumaram, mas elas já receberam muita informação. Então, o interesse pela crise ou pelo assunto diminuiu um pouco, mas o jornalismo continua tendo uma participação muito importante, tanto na grade como também na audiência. E como eu falei lá atrás, a gente tem que entender que todos os provedores de conteúdo e plataformas de mídia tiveram que se reinventar. Então, a televisão mudou sua grade de programação, as operadoras de pay TV, desde um primeiro momento, ofereceram novos pacotes, abriram os seus sinais para novos canais. E aqui a gente está destacando o que aconteceu com as plataformas também não lineares, com os conteúdos on demand. Todos os players de vídeos on demand ou de streaming acabaram tendo também que reduzirem, por exemplo, a qualidade dos vídeos. Por quê? Porque eles sabiam que muitas pessoas iriam também consumir esse tipo de conteúdo. E foi exatamente o que nós temos percebido, né? Nós temos percebido novas estreias no streaming que movimentam muito as redes sociais. Por exemplo, aqui é um exemplo da 4ª temporada da Casa de Papel. E quando a gente olha o volume de comentários na mídia social, a gente vê que quando a gente compara a 3ª com a 4ª temporada, houve um aumento de 27% no número de autores, ou seja, pessoas escrevendo sobre o tema. Nós percebemos também que essa interação não acontece só na mídia social. Aqui a gente gosta muito de trazer referências de outros países. Então, a Noruega é um país onde a Kantar faz uma medição completa do consumo cross-mídia. Então, lá, o consumo da TV linear também representa grande parte das visualizações de vídeo, então representa 70% das visualizações de vídeo, mas todos os formatos, tanto linear como não linear, tiveram crescimento. Então, note que houve 22% no crescimento do consumo da TV linear. Netflix
assim como canais sob demanda cresceram 30%. O importante aqui dizer que quando eu falo de canais sob demanda, tem muito conteúdo da TV também no streaming e 39% de crescimento do YouTube. Então, a gente acaba chegando num cenário onde as pessoas estão buscando informação, estão buscando entretenimento e olham para a televisão muito como o centro da casa. Aliás, a televisão sempre foi um dos grandes centros da casa. Nesse momento que todos estão mais reunidos, ela passa ainda a ser mais. Então, as pessoas consomem TV linear, consomem TV on demand, consomem streaming, mas as pessoas também usam a televisão para jogar, né? E para se divertir. Então, a gente percebeu um aumento de 8% na audiência do uso de games, ou seja, a TV conectada ao periférico que nós chamamos aqui de game. E a gente não precisa nem dizer o quanto o game já é algo que faz parte da vida do brasileiro. Hoje, de acordo com o estudo que a gente tem mais de 31 milhões de internautas brasileiros dizem que são fãs de esportes, ou porque eles jogam, ou porque eles assistem eventos da modalidade. Bom, então tá. Então a gente já entendeu como é que foi o consumo de televisão. Mas as pessoas, ou consumo de televisão, consumo do aparelho de televisão em geral, né? Mas as pessoas, elas, além de consumir, elas também querem interagir nas redes sociais. Então, olha só que interessante essa curva que a gente tem aqui sobre os comentários do período do coronavírus. Então, tem uma linha, que é uma linha dourada e uma linha rosa. Então, a gente percebe que antes de começar o isolamento social, as pessoas estavam muito preocupadas com o que aconteceria com o coronavírus, né? Como é que essa crise viria para cá. Tinham muitas dúvidas em relação à própria enfermidade, o vírus. Então, olha que tem um pico sobre o assunto coronavírus lá pelo dia 17, 18 de março, com 1,3 milhões de comentários. E depois, essa curva sobre a doença em si, ela deixou de ser tão forte e as pessoas passaram a comentar sobre como que era a vida delas em relação ao isolamento social. E nós conseguimos fazer uma outra coisa que é, quando nós monitoramos comentários na mídia social, nós conseguimos também atrelar esses comentários a programa de TV. E a gente sabe que grande parte dos comentários feitos em mídia social partem de um conteúdo televisivo. Então, olha o destaque que acontece com o gênero jornalismo. Na semana de 1 a 7 de março, ele era o gênero de televisão mais atrelado às conversas na mídia social. Na semana de 15 a 21 de março, jornalismo passa a ser o segundo gênero, atrás de reality show. Então, ele ganhou uma grande importância na vida das pessoas. As pessoas estavam buscando muita informação e muitos dados sobre o assunto. E interessante porque esse consumo de televisão, esse consumo de jornalismo, também esse crescimento também aconteceu com outros meios, como, por exemplo, com o meio rádio. A gente também conseguiu fazer já pesquisas, né, desde o início da crise. Então, a gente percebe que houve o rádio continuou sendo bastante ouvido. A gente teve em fevereiro cerca de 4 horas, 4 horas era o tempo médio de audiência de rádio. Em março, a gente está falando de 4 horas e 18 minutos. Em abril, 4 horas e 10. O que a gente percebe? Que as pessoas que ouviam rádio no trajeto ou ouviam rádio dentro do seu carro, elas passaram a buscar outras formas de consumir o meio, ou seja, o consumo quase permanece inalterado. E a gente também perguntou para as pessoas o que eles pretendiam fazer durante a época de crise, de isolamento social. E as pessoas diziam que 71 delas, entre as que ouvem rádio, afirmaram que ouviriam a mesma quantidade ou pretendiam ouvir mais. E 20% disseram que ouviriam muito mais rádio no período. E da mesma forma do consumo de vídeo, existe uma coisa interessante. As pessoas também usam o meio rádio para diferentes objetivos. Então, quando a gente perguntava por que ela ouviria rádio, 52% disse que era para ouvir música, 50% para distrair. Você tem aqueles que iriam se informar de vários acontecimentos em geral, e você teria aqueles que iriam buscar informações próprias do coronavírus. Ou seja, a gente tem visto aqui um aumento expressivo do consumo de meios consolidados, de formatos consolidados, mas é interessante que, com o passar do tempo do isolamento social,
coisas novas começam a acontecer, eventos diferentes que a gente não via antes, como, por exemplo, a explosão das primeiras lives. Aqui a gente também, esse dado é o dado das primeiras semanas do mês de abril, que foram por onde, né, o sertanejo começou a ganhar as redes, né? Então, você teve a explosão de, por exemplo, da live da Marília Mendonça, que também acabou explodindo junto com o volume de tweets sobre o assunto. E aí, essa tendência de super lives acaba sendo uma grande oportunidade para a indústria de entretenimento e para a mídia. Primeiro, porque as pessoas não podem sair de casa, né? Então, elas transferem a balada, o show e o evento para sua casa. Elas permitem monetização de ingressos, podem permitir, por exemplo, presença de marcas, e elas geram novos conteúdos para os meios consolidados, como para a televisão e para a rádio. E uma outra coisa que a gente tem percebido também é que as lives acabam, por exemplo, até sendo assunto para questões corporativas, como nós estamos fazendo agora. Então, o próprio LinkedIn escolheu o Brasil para testar a funcionalidade de stories, ou seja, a gente está aqui substituindo os eventos com aglomerações por um evento ao vivo, mas com distanciamento. E aí, lógico, né? Com essa questão toda das lives ganhando força, novos aplicativos também entram em evidência. Então, por exemplo, o Twitch, que era um aplicativo utilizado por games, recentemente tem sido muito usado para transmissão de lives. O Zoom, que é o que a gente está usando aqui, antes para aparelho de videoconferência corporativa, agora sendo usado para transmissões. O House Party, onde as pessoas se aglomeram online, simulando um evento ou uma balada, como eu falei há pouco, além de uma série de outros aplicativos, como que a gente já conhecia, Google Hangout, o Teams sendo bastante usado em questões corporativas. Ou seja, é uma nova tendência que parece que para a gente vai ficar e vai perdurar por mais tempo, principalmente porque sairemos dessa crise, desse distanciamento de uma forma muito gradual. Bom, então, enquanto as lives explodem, olha que interessante também, até o esporte precisa se reinventar. As emissoras todas criaram agora, as que transmitem esportes, criaram em sua grade os replays, e é muito interessante porque a gente tem visto campeonatos inteiros, né, mundiais inteiros, jogos de final de Copa do Mundo sendo retransmitidos com grandes audiências. Os times, por outro lado, os clubes não querem perder o vínculo com os seus torcedores, então continuam falando muito do assunto nas mídias sociais. Teve aumento do número de seguidores na mídia social. E como eu falei lá atrás, quando a gente está falando, então, dos campeonatos virtuais promovidos, pelo menos no Twitch, olha que dado interessante. No mercado americano, teve aumento de 31% dos usuários no Twitch entre 8 a 22 de março. Ou seja, é uma reinvenção completa para acomodação nesse período de crise. Então, ou seja, a gente está falando de um momento e um contexto muito diferente, como a gente já percebeu aqui, com espaço para os meios de comunicação, tanto para entreter, informar, como também para trazer muitas novidades. Mas como é que ficam as marcas nesse momento? Como que os anunciantes estão lidando com os consumidores? Logo na primeira semana de crise, a gente percebeu que 134 marcas veicularam campanhas exclusivamente dedicadas ao tema Covid. E nesse momento, essas marcas correspondiam a 20% do total de inserções veiculadas em televisão. Passar do tempo, e agora a gente já está falando aqui da semana de 6 a 12 de abril, o que a gente percebe é que houve um aumento expressivo do tema Covid na televisão, ou seja, as marcas tratando de engajar o consumidor, tendo um propósito, trazendo sua contribuição social ao tema, e hoje 43% dos anunciantes mencionam o tema, e quando a gente olha quais são os setores que trazem, que falam mais desse assunto, a gente tem, em primeiro, o comércio em geral, depois financeiro e seguros, passando aí por administração pública e social, claro, as prefeituras, o governo, o Ministério da Saúde, o governo federal
têm que trazer informação para a população sobre o tema e também estão bastante presentes com o assunto. Bom, e fechando então a minha parte falando sobre mídia e publicidade, a gente percebeu um crescimento não só do investimento publicitário de algumas categorias na TV, como também no digital. Então, naturalmente, quais são os investimentos que diminuem? São daqueles que acabam tendo muita restrição por conta do distanciamento social, como excursões de viagens, venda de ingressos, apesar de que agora, com essa nova onda de lives, seguramente a gente encontre essas mesmas empresas de eventos e shows fazendo de outra forma, bares e casas noturnas e, naturalmente, um aumento aí de alguns setores, como loja de departamento. Interessante que aqui, loja de departamento cresce o seu investimento no digital por conta dos seus canais de e-commerce, serviço de transporte privado, Uber, Cabify 99 e medicamentos de gripe e resfriado. Agora, então, eu vou passar a palavra para a Silvia, que vai falar para a gente, então, sobre marca. Silvia, é com você. Obrigada, Melissa. Vamos, então, dando continuidade, então, de como as marcas são e serão impactadas e como elas devem se posicionar neste mercado. Oi, teve um corte no som aí, por favor. Na hora que eu troquei o chart, ele entrou no mudo. Oi. A gente aprende aqui com crises anteriores, como, por exemplo, surtos de saúde mesmo, como a SARS na China e na Coreia do Sul, o desastre de Fukushima, que sim, as marcas têm um impacto bastante importante no curto prazo, mas que logo elas voltam a se recuperar, e essa recuperação ela é estável e pode até chegar a níveis maiores de resultado comparado com o que era anteriormente. Então, as marcas precisam sim se programar para a retomada. Por isso, esse chart que a gente traz aqui nos explica o que é que as marcas devem fazer num cenário de crise. É necessário, se possível, cortar o que forem custos administrativos, ativos fixos e capital de giro, cortar ou manter o preço relativo e aumentar os investimentos em marketing, pesquisa e desenvolvimento, novos produtos e melhorar a preferência do consumidor. Então, manter o investimento publicitário em momentos de crise é uma coisa necessária para que a gente possa estar preparado para o momento pós-crise. Esse chart que a gente vem colecionando aqui dos nossos bancos de dados de BrandZ, que é um estudo do ranking das marcas mais valiosas do Brasil e do mundo, ele mostra que, por exemplo, aqui na crise bastante profunda que houve em 2008 e 2009, as marcas que investiram mais, que se prepararam, que são aquelas marcas mais fortes do nosso ranking, foram aquelas que se recuperaram mais rapidamente da crise e também cresceram 5 vezes mais do que as outras. Nesse momento, então, tão delicado aqui de coronavírus, a gente fez esse estudo do barômetro aqui no Brasil e em outros países do mundo, já desde o começo da crise. Então, esse resultado aqui entre 13 e 16 de março, já naquele momento tão delicado, o consumidor brasileiro dizia que queria sim ouvir o que as marcas estavam fazendo e como poderiam contribuir para melhorar essa situação. Eles diziam que as marcas devem informar sobre os seus esforços para enfrentar a situação, devem falar sobre como elas podem ser úteis na vida cotidiana, devem comunicar os valores da marca, ser o exemplo e criar mudança, ser prático e realista, ajudando os consumidores no seu dia a dia, atacando a crise, mostrando que ela pode ser vencida e até usando o seu conhecimento para explicar e informar. O que não deve ser feito pela marca é explorar a situação do coronavírus para promover a marca. Por quê? Porque neste momento,
o consumidor, ele não está no seu papel de consumidor, ele está no seu papel de pessoa. Então, para ele, o emocional é muito importante. Então, ele não sabe se ele está neste momento, pensando na sua experiência em primeira mão ou experiência através de mídias e rumores, se ele está altamente estressado ou se ele tenta buscar algo positivo, se é um problema individual ou se é um problema coletivo. Existe, sim, essa preocupação. Então, emocionalmente, o nosso cliente, o nosso consumidor está bastante emocionalmente impactado. O ser humano, então, ele vai se lembrar de como as empresas e as marcas reagiram à crise. Então, o relacionamento que nós construirmos agora serão fortes e duradouros depois. O que a gente vê já de aprendizados de outras crises lá dentro da própria Kantar? Categorias tidas como supérfluas nesse momento podem e devem se beneficiar da comunicação, uma vez que as pessoas estão, sim, sensíveis e buscando algum tipo de indulgência acessível. Categorias de bens duráveis podem dar ênfase à construção de marca, mirando pós-crise, para buscar este momento futuro, ao invés de impulsionar a compra imediata. E as categorias que facilitam a vida das pessoas e se destacam nesse momento devem estar atentas para os conteúdos, sempre colocando as pessoas à frente do lucro. E, independente da categoria, seria sensato garantir que a comunicação não mostre um comportamento contrário aos determinados pelos conselhos de saúde. Desde o início da crise, a gente vê que 7 em cada 10 pessoas, isso já na primeira onda do nosso estudo barômetro, sentem que a situação exige que sejam mais proativos quanto ao seu planejamento financeiro e segurança para o futuro. E isso está super alinhado com a primeira onda que foi feita na Ásia no começo também da crise. Para mostrar isso, a gente fez um estudo de social listening aqui no Brasil, o nosso angustiômetro. Através dessas ferramentas de Search on Social, a gente vai ver a preocupação, a evolução da preocupação entre janeiro e março, aqui no Brasil, no nosso consumidor. Em janeiro, as palavras mais faladas, os substantivos mais falados eram China e Brasil. China quase do mesmo tamanho de Brasil. A preocupação ainda estava um pouco distante da gente. E os verbos nos levam a analisar que aqui a gente ainda estava se perguntando se o vírus chegaria aqui, se isso iria ser confirmado, se a gente ia ser impactado, se a gente ia sofrer. Quando a gente continua fazendo aqui o nosso angustiômetro, o que a gente vê? A gente vê que em fevereiro já não se falava mais de China, sim, a grande preocupação era Brasil, e era já a confirmação de que o Covid, sim, já tinha chegado. A gente já começava, inclusive, a falar na palavra matar, que até janeiro não aparecia. Quando a gente vai para março, China já praticamente desapareceu aqui dos nossos substantivos. Realmente a preocupação do brasileiro era o Brasil e o presidente, e a angústia já era ficar em casa para não matar ou não morrer, para evitar ser impactado, para não passar, para proteger. Então, muito interessante como rapidamente o brasileiro percebeu isso. Então, a incerteza e o pânico naquele momento já tinham se instalado, a gente já tinha tido uma corrida aos supermercados, então o pânico fatalmente já tinha aparecido como um fator psicológico. Isso vai impactar no como os consumidores vão decodificar essa crise. Se o pânico está no centro, eu vou me posicionar enquanto pessoa em maior estresse, menor estresse, entendendo que é uma responsabilidade individual ou coletiva. Esse chart aqui é a nossa ferramenta de segmentação, como é que a gente pode segmentar as pessoas. E aí, quando a gente pensa
como que as marcas também, tendo as suas personalidades, vão se apresentar em relação a esse consumidor, a gente tem marcas que estão muito mais posicionadas enquanto personalidade no vermelho, que é a coisa do lutar e ativar, ou no lilás, que é fortalecer e liderar, ou no marrom, que é preservar e defender, ou no laranja, que é colaborar e aceitar. Então, as marcas, elas têm essa personalidade, elas têm que ser fiéis a essa personalidade na hora de se posicionarem neste momento Covid. Então, o que a gente vê aqui são alguns exemplos de branding e comunicação que vão ajudar a romper barreiras e conectar culturas e comportamentos. A gente trouxe para vocês verem alguns exemplos reais de marcas. Então, Nike, por exemplo, que é uma marca que, do ponto de vista da nossa segmentação aqui do Netscope, essa ferramenta que eu estava falando para vocês, ela é vermelha, ela é aquela marca ativa, então ela traz mensagens motivacionais nesse momento, incentivando as pessoas a usarem seus aplicativos para se manterem ativas, continuarem jogando, mas agora jogando pelo mundo. Stella Artois, que já é uma marca mais de luxo, Purple, ela assume um papel de liderança a convidar pessoas a ajudarem o seu restaurante preferido adquirindo um voucher em que a marca paga metade do valor. A Ford, que é aquela coisa da construção, ela é azul, né? Muito bem segmentada, ela reforça que ela é uma marca construída ao longo de décadas, que ela já ajudou os países a se construírem e que ela vai continuar ajudando neste momento, ajudando as pessoas com os financiamentos dos seus veículos. A gente tem outros exemplos aqui. A Guinness, por exemplo, né, sabendo que o St. Patrick's Day na Inglaterra não ia acontecer, e ela é uma marca marrom, né, de atrair, de manter essas pessoas próximas, ela envia mensagens pedindo que as pessoas deem apoio e suporte para se unir e lembrar essas comunidades. Airbnb, que é uma marca laranja, uma marca família praticamente, né? Olha a mensagem: ajude-nos a alojar 100 mil profissionais da saúde no mundo todo, na nossa rede Airbnb. A Havaianas, que é uma marca amarela, ela é para cima, ela é energética. Qual é a mensagem dela neste momento Covid? Convidando todos a se colocarem na posição do outro, compartilhar mensagens positivas, ajudar a manter a esperança, o otimismo em frente a esse cenário de Covid. Ou seja, as marcas conhecem os seus posicionamentos, as suas personalidades e se posicionam assim. Então, para fechar esses aprendizados que nós discutimos aqui, a gente trouxe para vocês 6 principais takeaways, né? Primeiro, entenda a mensagem vinda dos consumidores. Antecipe-se, monitore constantemente o tom das pessoas para entender as mudanças no sentimento dos brasileiros. Vocês viram como entre janeiro e março a coisa foi exponencialmente mais preocupante. Então, a gente precisa mesmo estar monitorando para saber o momento atual do brasileiro. Prepare o planejamento futuro. A marca pode lembrar os seus clientes que o futuro virá e ajudar para que eles façam os seus planos. Seja aquele que fortalece, aquele que oferece os recursos necessários. Dê aos brasileiros novas ideias, produtos, serviços que vão ajudar o brasileiro a se adaptar. Ajude a criar momentos de alegria e tranquilidade. O que a marca pode fazer para ajudar a manter o bem-estar mental e emocional neste momento de tanta angústia? Alguém no chat aqui comentou: nossa, que angústia. É assim que nós nos sentimos, nós brasileiros. 5, ajude as pessoas a aprender e criar coisas novas. Reconheça o desejo do consumidor de ser mais ativo e mais criativo neste momento em que estamos todos isolados nas nossas casas. Através dos seus produtos e serviços, isso pode ser feito. Identifique o que realmente importa para os seus consumidores, entenda as necessidades das pessoas e ajude-as a ter o estilo de vida que elas desejam para conquistar as suas metas. Então, neste momento, eu passo a palavra para o Rodrigo,
da divisão de consulting da Canta, que vai falar para a gente quais as oportunidades de inovação. Obrigado, Silvia. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando com vocês. O que a gente vai passar agora aqui não são simplesmente inovações gigantes como grandes players fazem, mas na verdade é pensar de uma maneira tangível e mais pragmática. O que seria inovação nesse momento tão louco que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem por alguns casos, e aí casos todos da China, mas que foram casos interessantes, do que como as empresas agiram rapidamente durante a crise. Acho que a primeira inovação é quem consegue agir rapidamente, né? Esses dois primeiros casos, eles são do Alibaba, e a Taobao é uma plataforma de streaming da Alibaba, é como se fosse um Netflix, e eles fizeram, dentro de uma categoria de vídeos, um espaço específico para conteúdo que promoviam produtores agrícolas de diversas regiões da China. Ou seja, isso conseguia conectar de uma maneira melhor esses produtores que estavam, obviamente, tendo problemas com a parte econômica, com os consumidores que estavam também em quarentena. Esse segundo caso ele é mais interessante ainda, principalmente a gente que recentemente aqui em São Paulo, no Brasil, com filas e filas de exames de Covid para rapidamente, porque também tinham estruturas, tinham processos, tinham tecnologias que as permitiam mudar rapidamente, mas também empresas que não, né? Então, conseguir estar prontas para essas mudanças desse consumidor que muda tão rápido é super importante. E por último, a questão de liderança humana, né? Cada vez menos a gente lida apenas com esse cliente, mas cada vez mais esse cliente é um ser humano. Então, a gente vê até questões de empresas de hotelaria, por exemplo, que passaram a abrir seus hotéis, obviamente não tinha clientes chegando, passaram a abrir seus hotéis para as pessoas de medicina ficarem. Então, trazer esse lado mais humano para dentro dos negócios. E a gente preparou uma ferramenta, né, que a gente tem ajudado alguns clientes para discutir o que seria o que fazer em eventuais cenários. É uma ferramenta que olha duas óticas. Essa primeira ótica que a gente está mostrando aqui é a ótica do consumidor, né? E ela vê o quê? Como que a gente, sem saber o que vai acontecer, como que a gente pode se preparar para 2 ou 3 cenários futuros distintos, né? Cada cenário tendo algumas dimensões diferentes. Então, a primeira dimensão dela, que a gente traz aqui, é a frequência desse surto. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser um surto único, que vai passar, ou vai ser um surto sazonal, que vai passar, depois ele vai voltar? Como que a gente tem que agir e como que nossos consumidores irão agir se isso acontecer? Independente. Um outro caso, uma outra dimensão, é como que esse consumidor reage para cada surto. Ele reage de uma maneira forte, como se fosse em pânico, ou ele já vai começar a reagir de uma maneira controlada. E da mesma forma, a gente fez esse exercício, a gente tem ajudado empresas a fazer um exercício do lado da instituição. Então, na próxima página, a gente pode ver aqui, é a mesma matriz, só que agora com o ponto de vista da empresa, da instituição. Os surtos continuam, né, em uma medida que pode ser uns surtos únicos ou surtos sazonais, mas o eixo vertical é um exercício onde a gente consegue enxergar e tentar buscar qual seria o tipo de resposta. A gente vai fazer uma resposta fragmentada, ou seja, acontece um surto, a gente vai ter uma área, ou apenas uma categoria, ou apenas uma área do negócio respondendo, ou a gente vai responder de uma maneira abrangente, ou seja, é a empresa, é a holding, é a corporação inteira, todas as áreas respondendo de uma maneira única para o que está acontecendo aqui, né? Então, para cada uma dessas óticas, a gente tem ajudado empresas, e é importante pensar que tipos de ações a gente poderia fazer, que tipos de dados são importantes ter para cada momento. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é importante pensar em alguns cenários para que as empresas sejam prontas para isso. E o último slide, para ter um pouquinho de tempo para perguntas, são as dimensões que independente para cada cenário, quais dimensões de fato são importantes, né? Com perguntas importantes tanto da ótica do consumidor quanto da ótica das empresas. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma dimensão de negócios, como que isso, do lado do consumidor, vai impactar como as pessoas trabalham?
né? Independente de qual cenário a gente for. Como que do lado das empresas, elas vão estruturar seus modelos de negócios? O formato de reuniões diárias vão continuar assim? Vai diminuir? Vai aumentar? Né? Se a gente pular para uma dimensão de varejo de consumo, a gente viu muito como que o consumidor tem mudado a forma de consumir. O quanto que vai mudar quando isso passar? Né? No lado de empresas, o quanto que o canal digital vai se tornar mais importante ainda. Né? No lado cultural, também é interessante, são várias perguntas, mas uma delas que a gente separou, qual vai ser o mindset dos colaboradores da sua empresa com essa mudança? Os consumidores, os colaboradores já estavam cada vez mais pensando em qualidade de vida, e agora? Será que vai ser mais ainda? E no lado das empresas? Sua área financeira, sua área de crédito, a sua área de investimentos, ela vai ser ou não mais avessa ao risco? E por fim, já uma parte geracional, né? Pensando em consumidores, essas gerações de baby boomers, geração X, Y, será que na verdade elas vão continuar sendo essas gerações que sempre foram, com esses clusters tão bem definidos, ou será que isso vai mudar? E no lado das empresas, como que essas empresas podem se preparar para atender essas diferentes gerações? Então, essas são algumas reflexões que a gente trouxe de uma forma de procurar deixar mais tangível eventuais ações que as empresas podem fazer nesse momento de incerteza. E agora eu passo para o Roberto de novo. Você está mudo, Roberto. Roberto? Oi? Oi, pronto, você estava mudo. Não, que a tela está diferente aqui para mim agora, deixa eu me ajustar. O que a gente vê, e agradeço a vocês por tão rica informação, são informações muito recentes, são informações que a Kantar costuma comercializar e que, nesse momento da pandemia, está fazendo a grande contribuição de compartilhar esse conhecimento e aceitou o convite da SET. Eu queria ouvir um pouquinho a Andréia, né, que é a nossa debatedora, fazer algumas considerações e também a primeira pergunta. Eu, inclusive, tomei aqui nota de alguns pontos que logo após a Andréia falar eu vou buscar. E só para chamar a atenção, nosso live deveria acabar às 15h. Nós vamos estender aí mais 15 minutos para dar tempo das respostas. Andréia, por favor. Eu prometo que eu vou ser breve, Roberto, mas eu acho que assim é uma avalanche de informações muito importantes que a gente precisa se conscientizar e que todo mundo precisa, dentro do seu celeiro de atuação no mercado, ter essa consciência, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde a gente está aprendendo a ressignificar nossa vida, as nossas relações, o consumo, e isso envolve muito aprendizado, né? A gente está tendo que se adaptar e a flexibilizar o que a gente está fazendo hoje em dia. Então, assim, muitas pessoas estão precisando se adaptar a fazer coisas que antigamente terceirizavam, né? As tarefas domésticas, a cuidar dos filhos. Então, esse aprendizado é uma coisa que são pontos importantes que a gente vai levar para a vida, eu acredito, daqui para frente. Eu vou fazer um gancho com a pergunta lá no final, com esses pontos que eu estou levantando, tá, gente? A gente está retomando padrões que antigamente a gente estava deixando de fazer pela correria do tempo. Então, a gente está fazendo refeições juntos, a gente está mais juntos com as pessoas dentro de casa, e isso também tem um impacto em tudo que a gente tem, seja no consumo de informação, no consumo de produtos e serviços, ou até no tempo que a gente está tendo que administrar, né? Então, acho que é uma retomada de padrões, conceitos e valores que também vai mudar muito a vida da gente. A gente está tendo um aprimoramento no grau de colaboração. A gente viu aí muitos profissionais prestando serviços online para ajudar as pessoas, seja no atendimento médico, como a Kantar mencionou na apresentação, como gente fazendo voluntariado de psicologia, por exemplo, para cuidar desse pânico que a Silvia comentou na apresentação dela. Então, assim, apoiar causas e tomar iniciativas e se doar no trabalho, eu acho que é um outro ponto que a gente vai ter que pegar como valor daqui para frente. O Roberto falou na apresentação dele, né, da curva de adoção da tecnologia. Eu acho que essa curva se bagunçou muito nesses 60 dias, Roberto, porque assim, não só as empresas tiveram que se adaptar, quem não estava preparado para no home office acabou fazendo home office. Quem tinha tecnofobia vai ter que vencer essa resistência e teve que se adaptar e fazer isso de uma maneira muito mais rápida. As experiências virtuais com bots, assistentes virtuais, o SUS mesmo ligando para as pessoas e fazendo diagnóstico e pesquisa, entre aspas, por bot, está sendo uma coisa que a gente nem imaginava.
né? E o crescimento do EAD, das mentorias e dos cursos. Isso também está sendo uma coisa que a gente tinha como um padrão, mas era um padrão que estava sendo tomado lentamente. Então, a gente está vivendo uma aceleração desse mundo digital. Isso é uma outra coisa que eu acho que vai ter um impacto muito grande na nossa vida. E, por fim, não menos importante, o consumo de informação e entretenimento, né? Nós temos muitas telas, nós temos muitas fontes, mas a gente tem que ressaltar aqui a importância e a credibilidade da curadoria da informação, a briga pela fake news, né? Que é uma coisa que a gente vai ter que continuar a cobrir nessa frente. E a questão do entretenimento, né? Você preso em casa teve que lançar mão de outras formas de entretenimento. Olha a explosão das lives que nos fez mudar a forma como a gente consome um show, por exemplo. Então, todas essas informações fizeram com que a gente viva o que a gente está falando, e o Rodrigo pontuou aí na apresentação dele, uma outra palavra, tanto na moda como o ressignificar, que é o novo normal, né? Então, gente, a minha questão para fazer esse aquecimento das perguntas seria, na visão de vocês, esse novo normal vai perdurar? Desse novo normal, o que vocês acham que é transitório e o que vocês acham que é definitivo? Né? Porque, assim, querendo ou não, um pouco do que a gente viu, até principalmente vocês que têm o benefício de acompanhar isso lá fora, na China, na Espanha ou nos outros países onde a Cântara tem informações, e vocês até compartilharam várias com a gente. O que vocês acham, gente, que vai perdurar? O que vai ser transitório e o que vocês acham que já dá para considerar como definitivo? Para quem quiser responder primeiro. De marca, então. Começo falando de marca. Vamos lá, Silvinha. Bom, o que eu acho que realmente vai perdurar, que já vinha sendo bastante importante, mas que eu acho que vai ser uma verdade daqui para frente as marcas têm que ter o seu posicionamento, a sua personalidade, ser fiel a esse posicionamento, a essa personalidade. Esse posicionamento, essa personalidade, esse equity, essa imagem, tem que estar alinhado com causas que ressoam com os seus consumidores. A primeira coisa que o consumidor levantou a mão, logo na primeira semana que a gente começou a avaliar, a 13 de março ainda, nem tinha chegado a quarentena do Brasil, e o consumidor já queria que a marca se posicionasse com relação a esse tema. Então, ele quer sim uma parceria da marca, então ele tem que saber o que esperar dessa marca, e a marca tem que ser consistente nessa personalidade, nesse posicionamento que escolheu. Eu acho que, complementando até um ponto, pensando mais em termos de negócios, às vezes questão culturais, tem nas companhias, nas organizações, algumas coisas já estavam virando normal para as empresas que falavam da transformação digital, né? Provavelmente agora o novo normal não vai ser mais falar que a empresa está em transformação digital, mas na verdade que essa empresa ela é normal, né? Uma empresa normal ela vai ser digital, e de fato as empresas que não iniciaram essa transição, claro que para cada indústria isso varia, mas as empresas que não procuraram enxergar quais são os pilares para a sua categoria, para o seu setor, os pilares para a transformação digital, essas vão estar com algum problema, né? Porque esse de fato vai ser o novo normal. Então, comunicações à distância, cadeias de supply chain com sistemas mais ágeis, a organização como um todo mais ágil, né? Um dado interessante, até foi um artigo da Harvard Business Review, de como que empresas que se sucederam e agiram rapidamente, como que elas fizeram, né? E das grandes ações que essas grandes companhias fizeram foi a sua estrutura corporativa mudar rapidamente, ou seja, nessa questão de Covid, os líderes de diversas unidades de negócio, diversas categorias, montando comitês pequenos, né, para trabalhar e para pensar de maneira rápida, conversando praticamente diariamente. Então, em termos de organização também, o novo normal provavelmente pode ser uma organização que ela não sabe, obviamente, quando vai acontecer uma nova crise ou algum tipo de crise, mas ela vai saber o que fazer quando acontecer algo. Então, muitas empresas provavelmente vão passar a mudar os seus processos internos para serem mais ágeis. Isso acho que tem tudo para ser, acho que, esse novo normal. Obviamente, acho que algumas outras questões, até algumas outras indústrias, commodities, acho que vão ter algumas mudanças em termos de tecnologias, mas acho que
como um business, como core business, não deve haver tantas mudanças. Acho que aí o normal que a gente já estava acostumado, ele vai voltar a acontecer e acho que as coisas vão continuar. Melissa, eu não vou deixar fácil para você, não. Espera aí que eu vou lhe botar 3 perguntinhas misturadas nessa, que veio uma do Ulisses Caram perguntando: o interesse pelos esportes é muito grande. Como é que vai ser essa estratégia daqui para frente dos investidores em esportes? Quer dizer, ele quer ver o que aconteceu agora, que você já tratou, e um pouquinho para o futuro. A Júlia Barros pergunta: já existem dados de consumo de mídia em países que estão flexibilizando a quarentena? Ou seja, como é que está nesses países que já começou a flexibilizar? A tendência permanece ou retorna ao que era? E, por fim, o Pedro Arruda pergunta o seguinte: tem alguma tendência no cenário futuro que os ouvintes, no caso de rádio, permaneçam a ouvi-lo de maneira habitual? Então, eu estou botando aqui 3 endereçamentos mais objetivos dentro dessa questão que a Andrea botou. Tá bom, vamos lá. Assim, quando a gente fala de um novo normal, a gente tem que lembrar que a gente não vai sair dessa situação de um dia para outro, tá? A gente aqui no Brasil, a gente não está no lockdown completo, é um lockdown parcial. Então, acho que é importante que a gente vai ter várias fases de novos normais, né? Então, acho que isso é um fato super importante. Tem uma outra coisa que é importante, existe um aprendizado das pessoas e até experimentar coisas que elas não faziam antes, como, por exemplo, ficar mais em casa, né? Quem agora aprendeu a trabalhar de casa vai ficar mais tempo em casa. Quem resgatou a televisão junto com a sua família para ver televisão, aprendeu o que é isso. Então, acho que alguns aprendizados seguramente ficam. E aí eu vou responder agora do novo normal em cima do que você me perguntou, tá? Então, a primeira pergunta, que é em relação a outros países, hoje a gente teve um webinar global, né? A Andrea até assistiu o nosso webinar global, e a gente vê algumas coisas interessantes. Então, vamos lá. China. A China teve um lockdown 100% completo, o crescimento do consumo de televisão, até porque as pessoas ficaram muito mais em casa, tinha muito menos gente na rua, foi explosivo, tá? Foi maior até do que o nosso consumo aqui é maior a base, mas lá cresceu mais. Agora que eles estão voltando gradualmente para a rua. E a gente tem uma manutenção dessa audiência de televisão, desse consumo, não na mesma proporção do que a volta para a rua. Ou seja, tem um legado já importante que ficou aí na China. Agora, a gente falou de muita coisa de mídia, a gente falou do consumo de TV, do consumo de streaming, a gente falou também das lives, ou seja, são tendências que as pessoas experimentaram. Então, daqui para frente elas vão querer continuar usando. Quando a gente fala de esporte para mim é uma grande incógnita mesmo, até mesmo porque grande parte dos eventos são ao vivo e com aglomeração. O que deve acontecer com o esporte é jogos de campeonatos, no primeiro momento, fechados para o público, né? E aí sendo televisionados e transmitidos, aí sim você continua tendo o consumo via televisão. Tem uma explosão da questão do e-esportes. E uma outra coisa importante da gente observar é que fã de esporte é fã de esporte. É claro que tem a graça do ao vivo, mas continuam existindo debates, os times continuam falando dos seus craques, tem conteúdo, ou seja, cai o consumo do evento, mas o fã continua sendo fã. E agora é esperar para ver gradualmente como nós vamos voltar, né? Tem uma perda esse ano, que é uma perda importante, que é o cancelamento das Olimpíadas. Então, você está deslocando para o próximo ano, uma grande expectativa do ano, né? O ano começou com grandes expectativas em relação a investimento publicitário para as marcas por conta da Olimpíada, então isso se desloca para o ano que vem, preenchendo um espaço no ano que vem. E a outra coisa que a gente falou é em relação aos ouvintes de rádio. Então, é interessante que o rádio é aquele meio que é consumido em qualquer lugar e a qualquer momento, porque ele é companheiro das pessoas. Então, como a gente mostrou, mesmo não tendo deslocamento na rua, as pessoas trouxeram o hábito para dentro de casa. Hoje, a gente viu um dado da Suécia, a Suécia não está em lockdown e está saindo um pouco, nunca entrou em lockdown completo, mas está saindo um pouco antes do que a gente. A gente viu muito interessante essa inversão da curva da audiência out of home para dentro de casa.
Então, a gente imagina, aqui no Brasil é o contrário, aqui no Brasil o consumo dentro de casa de rádio ainda é maior do que fora de casa, e agora se acentuou mais. Então, é algo que, à medida que tem a volta gradual, as pessoas devem levar isso com elas. E lembrando, tá, que rádio, assim como televisão, pessoas buscaram informações também incríveis, né, e que não só do que entretenimento. Ô Mel, aproveitando que você está aí aquecida, tem duas questões aqui que eles me colocaram referente a comportamento geracional, né? Principalmente, é uma questão geracional e uma questão de sexo. Geracional, principalmente com relação aos mais novos, com hábitos de mídia que eles eram muito mais digitais do que os meios tradicionais, e hoje se pegam ouvindo rádio e TV com a família em casa. E aí, aproveitando, né, que você falou da apresentação de hoje de manhã, a gente viu uma análise também de gêneros, né? Homens ficando até mais tarde na TV, alguns comportamentos assim. Seria bacana você trocar um pouco isso com as pessoas aqui também, porque eu acho que é um ponto que vai interessar todo mundo, seja na programação ou seja na publicidade. Eu prometo que eu vou gerar... Eu queria complementar só aqui, tem nessa linha do geracional e da exposição de crianças a mais mídia na internet, que sempre discute o que elas consomem, tem aqui o Marcelo Bechara dizendo o seguinte, que parece que a polarização política trouxe também para a bolha das redes mais conteúdo de qualidade, né? O Covid acabou trazendo de volta à rede conteúdo de qualidade, lives de qualidade, muita coisa boa. E o que ele pergunta é o seguinte, como aproveitar esse resgate, o espaço dado para a ciência e jornalismo, fortalecidos nas redes sociais, para que eles possam perpetuar no pós-pandemia. Então, acho que a pergunta principal aqui está a responsabilidade de quem faz conteúdo nos meios digitais versus a audiência. Acho que e esse é um ponto que a gente não passou, né, ao longo da nossa fala, que tem uma coisa que também vai ser o novo normal, as pessoas nesse período ficaram mais críticas, né? Em que sentido? Como o medo do Covid é muito grande, porque te ameaça pessoalmente, ameaça a sua vida, os seus familiares, as pessoas passaram a procurar várias fontes de informação e passaram a tentar, de fato, entender se aquela fonte de informação era de qualidade ou não. Visto que a gente viu na nossa pesquisa, as pessoas precisam tangibilizar. Por que a televisão traz essa confiança? Porque a pessoa está vendo, né? Tem o vídeo, é visível para ela. Então, acho que esse assunto de informação com confiabilidade é algo que com certeza vai perdurar e é algo que espero, né, que as pessoas realmente fiquem mais críticas em relação a esse ponto. Tem uma coisa em relação a diferentes públicos e targets. Vou falar primeiro do gênero e depois a gente fala de idade, né? Eu prometo que eu vou gerar esse dado para o Brasil. A gente viu muito hoje de manhã dados da China e da Turquia. Eu tenho informação, só que não tenho ela analisada agora, mostrando que houve o maior crescimento da audiência masculina do que feminina, porque a base da audiência feminina já era mais alta. Mas o que aconteceu? Com os homens mais dentro de casa, eles passaram a consumir mais televisão. Tem o deslocamento do horário, né? As pessoas começam a acordar mais tarde, então elas começam a consumir televisão mais tarde e ficam consumindo até mais tarde também, então tem uma inversão na curva. Tem essa questão de que as grades de televisão se adequarem, então mais notícias, o público masculino tem mais afinidade a notícias do que as mulheres, né? E tem uma outra questão que mesmo com a saída de esporte, como eu falei, o fã de esporte encontra o jeito de ouvir esporte, assistir esporte, desculpa. Tanto é que replay de campeonato mundial está dando super audiência, porque as pessoas querem continuar em contato com o assunto. Então, isso eu falei de gênero. Falando agora de idade, tem uma coisa interessante, né? Em todos os nossos dados, a gente sempre mostrou, mesmo antes do Covid, que o jovem continuava consumindo muita televisão. O tempo médio do jovem era um tempo alto. O que aconteceu? Agora, dentro de casa, ele acaba também compartilhando esse consumo com a família. Então, ele não está só vendo televisão, ele está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, ele migra de uma plataforma para outra com uma naturalidade muito grande. E aí, o que antes na rua ele podia fazer no celular, porque ele estava na rua, dentro de casa ele também pode fazer na televisão. Então, acho que é uma readequação desse hábito que ele já tinha. Agora, quando você fala do público infantil, o público infantil consumia muita televisão, a oferta de programação na televisão público infantil, ela foi, ao longo do período,
diminuindo, né? Você tem menos oferta para o público infantil, você tinha as pay TVs com muita oferta, alguns canais aí de TV aberta com bastante conteúdo, como, por exemplo, até o próprio SBT, e agora tem um resgate desse público. Então, pode ser que seja um momento de aproveitá-lo, que ele tá disponível e que ele voltou, né, com essa ligação tão forte ao meio. Acho que eu respondi quase tudo que passou por aqui. Não, tudo sim. Infelizmente, acho que sim. Acho que sim, mas não vai dar para responder todas as perguntas. Eu vou pedir a Luana e o Daniel para depois que nós possamos distribuir as perguntas para que a gente possa responder no site, ou no e-mail, ou no WhatsApp, ou em outra plataforma digital. Eu acho que foi um dia muito rico. Trabalhar com webinar mostra também que a quantidade de conteúdo que você consegue passar no tempo é absurda, que no mundo real nós não conseguiríamos fazer isso. E eu gostaria agora só de fechar com alguns takeaways que eu criei aqui, que eu acho que podem nos ajudar a sumarizar, e se algum de vocês não concordar, pode dizer imediatamente. Primeiro, na discussão que a Melissa trouxe, primeiro eu chamei a atenção naquela introdução o seguinte, que o Covid-19 ele é um catalisador, ele é um acelerador. Como sempre eu digo, a tecnologia não manda nas pessoas, ela atende às necessidades. Essas demandas já estão aí, muitas vezes a gente não enxerga. O que o Covid fez foi retirar de nós muitos espaços de conveniência e muitas áreas de conforto, nos forçando a nos mover para áreas desconhecidas e que antes a gente não se mexia por riscos. Aqui, o Bufoglio até chama a atenção de que até igrejas estão fazendo missas pelas redes sociais. Então, ele foi um fator acelerador, um fator que nos trouxe para um novo mundo, né? A Melissa chamou a atenção de que o consumo de meios deve se intensificar. As plataformas digitais estão ganhando novos significados na vida, e aí até a pergunta do Bechara nos trouxe a reflexão de que conteúdos de qualidade retornaram à internet e o consumo desses conteúdos também cresceu muito, e que isso traz novas oportunidades de publicidade. A questão da recuperação do acervo, até em uma das perguntas que eu respondi por escrito, o Teder chama a atenção a importância que a mídia deveria ter com os seus acervos. Muitos desprezaram esses acervos, muitos não recuperaram, muitos não disponibilizaram, e agora vem o quanto é importante recuperar toda essa história de produção de conteúdo de muito tempo. Dentro das Super Lives, eu lembro que teve uma chamada One World Together at Home, quer dizer, todos conectados juntos, que envolveu dentro do sábado inteiro diversos artistas do mundo inteiro e que estavam fazendo lives em cima de canais de TV aberta e canais de TV fechada. O rádio já tinha descoberto as lives antes, muita coisa feita em rádio hoje é feita por live, e talvez a TV veja o live. Quer dizer, é tanto a TV indo para a internet, como a gente sempre viu, como vindo agora fortemente a internet e a produção individual para a TV. Diversas entrevistas com ministros, etc., presidente da República, feita em cima de algo semelhante a um live. Na questão das marcas, a Silvia foi muito enfática na questão da busca do equilíbrio da mídia, quer dizer, não só comunicar seu produto, seu serviço, mas como comunicar o seu propósito, o seu valor, o valor da marca que estava um pouquinho esquecido. Fazer essa conexão, construir esse lastro, recuperar essa relação com as pessoas, e numa mudança muito grande, né? Porque se você olhar a questão da relação com as marcas, o público que buscava marcas funcionais passaram a buscar marcas mais emocionais, depois aquelas aspiracionais em que você cria o desejo, e agora eu acho que as pessoas vão ter que se mudar, como em outra palestra que eu vi da Cantar Ibope, a questão do social. Se tinham poucas pessoas que pensavam em que aquela marca fazia para a sociedade, em que aquela marca fazia para a ecologia, o que aquela marca fazia para a relação de trabalho, eu acho que muito mais pessoas, mais uma vez naquela curva de adoção, muito mais pessoas vão passar a refletir, ao comprar um produto, saber o que aquela marca está devolvendo à sociedade de benefício e como ela se comportou agora. E também a Silvia mostrando muito grande que quem silencia durante a crise é rapidamente esquecido e quem se comunica se recupera muito mais rapidamente. No Rodrigo, ele traz essa questão das inovações, da oportunidade de comunicação. E, por fim, Rodrigo, você chamou uma coisa muito importante que não está na apresentação. As organizações vão ter que se rever.
tem que largar aqueles planejamentos longos, aquela forma de agir muito longamente e pensar de maneira mais ágil. E aí eu vou voltar a uma citação do Alvin Toffler, que eu gosto muito. O século XXI é para quem conseguir aprender muito rapidamente, desaprender e aprender novamente. Nós estamos vivendo um momento que nós temos que desaprender muito do que a gente aprendeu e reaprender em um novo cenário, com um novo comportamento, em que as pessoas não vão mais retornar a ser exatamente como antes. As perguntas, então, depois a gente manda. O pessoal da SET me avisou que a Cantar disponibilizou, nos deu o direito de deixar o vídeo para que todos possam assistir posteriormente. Eu tenho um recado aqui só que o pessoal pediu para lembrar que o congresso da SET, que era em agosto, passou para dezembro. Vamos ver se nós vamos conseguir sucesso e torço para que consigamos dentro desse novo mundo. E, por fim, desejar saúde a todos, que todos se mantenham aí dentro dos cuidados necessários com o coronavírus e que a gente possa realizar outros eventos. Mais uma vez, obrigado, Melissa, como líder do time, de ter aceito o convite. Você tem sido uma parceira da SET, Rodrigo, Silvia, André, obrigado. Obrigado a toda a equipe aí da SET, especialmente a Luana, ao Daniel, a Roberta, ao Olímpio, a Carla, que todos eles participaram ativamente para que a gente pudesse botar de pé. Eu vou, então, encerrar, que já estouramos mais 5 minutos além dos 15, e agradecer a todos pela participação. Foram mais de 400 pessoas na sala. Eu acho que muita gente recebeu um conteúdo interessante. E fica o convite para os próximos da série e peço a todos que mandem para a SET os temas que vocês querem explorar dentro desse tracking. Uma das coisas que eu quero abordar é o futuro do trabalho, entender como é que vai ser o trabalho pós-Covid, como é que esse trabalho vai se lidar com essa questão do trabalho em casa, com a questão das teleconferências, quais são as apostas. Nós estamos buscando especialistas para falar sobre isso. Fica o convite para a Cantar, assim que tiver novos dados, podermos fazer outras. E deixo aqui, então, a provocação para que todos contribuam com a SET, dizendo quais os temas que gostariam de ver nessa área da SET mais voltada a negócios. E o convite para que visitem o site da SET e, se acharem interessante, se associem à SET, que é uma área de troca de conhecimentos e de compartilhamento. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Roberto, só para fechar, obrigada a você, obrigada a SET pelo convite. Estamos à disposição. Caso cheguem mais dúvidas, perguntas, o time da Cantar está super à disposição. Andréia, muito bom ter você com a gente de novo, debater com vocês. Rodrigo, Silvia, super obrigada também por aceitarem o convite e o desafio de estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Foi ótimo compartilhar com vocês aqui. Um abraço. Abraço. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado e saúde. Saúde, pois é, essa é a palavra importante. Saúde. Tchau. Tchau.